Opa, então vamos lá. Hoje eu vou falar como eu fechei um cliente aí que vai ser fiel ao meu serviço em 50 minutos. Então, o tema de hoje vai ser bem legal e vai ser bom tanto para quem já trabalha com projetos fotovoltaicos, né, já tem ali uma experiência, e também para quem está iniciando no mercado como projetista fotovoltaico. Eu selecionei 10 pontos aqui que eu estava trazendo a conversa com ele, né? Eu estava lendo a conversa que eu estava tendo com ele, estava vendo pontos ali importantes que posso estar trazendo aqui para você, que vai te ajudar e muito quando você for captar os seus primeiros clientes para os seus serviços de projetista fotovoltaico. Então vamos lá, tá? Então por que é que eu estou decidindo trazer esse tema aqui para você? A gente está percebendo que o mercado de energia solar fotovoltaica está crescendo muito. Isso não é novidade para ninguém, né? Então a gente vê todos os dias novas empresas surgindo, a gente vê sempre novas instalações, a gente sempre vê novidades ali, por exemplo, que a Associação Brasileira de Energia Solar do Brasil, ela sempre está postando as atualizações da quantidade a porcentagem que a gente tem de sistemas conectados à rede, quanto é que isso dá em números, né? Quem está com cerca de 1,2 milhão já aí no Brasil. Então a gente está em ritmo bem acelerado. A gente está vendo também que está ficando está tendo um atraso na entrega dos equipamentos fotovoltaicos, né? Também algumas fornecedores de equipamentos estão se atrasando por conta da demanda que está sendo muito grande. A gente vê que como esse mercado está crescendo muito, então a quantidade de projetistas fotovoltaicos está sendo grande a demanda. E das demandas que já tem, né, o pessoal não está conseguindo atender. Então a gente vê, né, a gente consegue enxergar com isso que muitas empresas surgindo, muitos integradores entrando no mercado, muitos vendedores, muitos representantes e muitos deles precisando de projetistas fotovoltaicos que saibam realizar, né, os seus projetos fotovoltaicos e possam entregar ali o mais rápido possível. Mas só que para você até chegar a esse momento de fechar com o seu cliente, você precisa saber como é que você vai estar negociando com ele, né? Então, é um pouco disso que eu quero trazer hoje. Então, o aulão de hoje, ele vai ser mais focado nessa parte profissional do que a parte técnica. A parte técnica é sempre boa, todo mundo gosta, está sabendo como é que faz um diagrama, às vezes até a questão daquele erro, né, que eu coloquei nos stories, a gente conversar sobre crédito energético, um pouquinho de fórmula, é sempre muito bom e isso ajuda muito, mas só você ter o conhecimento técnico e saber como homologar o seu projeto na distribuidora, você não é de fato um projetista fotovoltaico aí que possa, né, para que você possa ter ganhos acima de R$ 5.000 por mês, tá? Então, primeira coisa, tá? Eu vou trazer aqui a conversa que eu tive com o cliente, inclusive isso aconteceu agora segunda-feira, eu até cheguei a publicar aqui que eu tinha fechado esse projeto, quer dizer, tinha fechado com esse cliente em 50 minutos e eu quero trazer aqui para vocês como foi o andamento dessa conversa que eu tive com ele, que eu cheguei a fechar com ele, ainda mais nesse curto período de tempo, tá? Então, teve algumas peculiaridades, mas também tem muito fundamento de tudo que foi conversado entre eu e ele, e é tudo sobre isso que eu quero trazer aqui para você. E é muito importante também, por quê? Porque quando você tiver os seus primeiros clientes, né, ou então você tiver novos clientes, você já sabe mais ou menos como negociar com ele, qual o caminho você deve perseguir. Para quê? Para que você possa até estar cobrando valores acima do que você já cobra hoje, né? Então, é algo que a gente sempre quer, o quê? A gente não quer ser um Zé do CAD, a gente não quer ser projetista amador. Então, assim, a gente quer ser projetista e viver dessa profissão. Pelo menos é isso que eu acredito. E é por isso que eu estou sempre trazendo esses conteúdos aqui para vocês, tá bom? Então, entrando de fato aqui no tema de hoje, né? Como eu fechei com um cliente em 50 minutos, né, de conversa. Como eu fechei um cliente, os meus serviços de projetos fotovoltaicos em 50 minutos. Eu vou começar a compartilhar aqui algumas imagens da conversa que eu tive com ele, tá? Primeira coisa que eu devo dizer aqui para você, tá? Algumas informações eu cobri por questão de sigilo mesmo, por exemplo, o número do cliente, o nome do cliente e algumas outras informações que eram mais sigilosas, eu cobri elas, tá bom? Mas eu quero que vocês peguem aqui a parte base do negócio e principalmente a parte do fundamento e alguns dos fundamentos que você já pode estar aplicando e pensando em aplicar quando você já for fechar com seus próximos clientes, né? Então, o que acontece? A primeira coisa que eu devo dizer para você é que esse cliente ele veio de indicação, tá? A primeira coisa foi isso. A primeira coisa ele veio de indicação. Chega um momento que você não corre mais atrás de cliente, né? É o cliente que vem
até você. Então, tá aqui o início da conversa que eu tive com ele, né? Então, aqui é onde tá a minha imagem, né? Aqui tá em cima da foto, tem ali oi, tá? O que eu mandei para ele, oi. Então é o seguinte, ele chegou para mim e já foi mandando mensagem. Oi, boa noite. Eu falei, oi, boa noite. Aí ele falou o seguinte, ó, alguns dias atrás eu falei com você e a pessoa lá que me indicou, né? É aqui aí falou da cidade, de Goiás, passou o seu contato e eu vou precisar de um projetista, assim como você faz com tal pessoa. Eu achei legal essa parte que ele falou, né? Que eu vou precisar de um projetista, assim como você, porque isso mostra o quê? Que o meu trabalho que eu estou fazendo com outro cliente é um trabalho muito bom, né? Então é um trabalho que provavelmente quando esse cliente me indicou para ele, ele já com certeza disse alguma coisa em relação ao serviço que eu já presto. Então, ele já veio sabendo mais ou menos como é que eu trabalho, né? Mas mesmo assim, vamos lá desenrolar. Então, ele perguntou se teria como eu fazer os projetos para ele. Aí eu elogiei lá quem era a pessoa. E aí, presta atenção. Eu já entrei perguntando para ele que eu já não cheguei dizendo que eu ia fazer os projetos para ele. Mas que sim, que eu precisaria primeiro saber da necessidade que ele teria em relação a esses projetos, né? Então vocês podem ver que ali a última mensagem eu perguntei, né? Tem sim, mas primeiro eu preciso saber um pouco mais das suas necessidades. E aí, como eu disse, ele veio de indicação, mas o que acontece é que mesmo ele vindo de indicação, isso não quer dizer que a gente vai fechar, né? Ou seja, só porque ele já sabe mais ou menos como é que funciona o meu serviço, que provavelmente o cliente que é fiel ao meu serviço já chegou a falar para ele, não quer dizer que eu não vou ter uma conversa com ele e também chegar a fechar com ele de uma maneira que eu sempre fecho com outros clientes, né? Então, mesmo sendo indicação, é muito importante você saber como fechar com esse cliente. Por quê? Porque você precisa saber como negociar e quais são os serviços que você vai entregar. E aí, começa uma conversa com ele, né? Vem da minha parte. E você vê que eu mostro mais interesse em saber sobre ele do que em fechar o negócio. Isso aqui vai ser importante até o momento do fechamento. Então, vou compartilhar aqui uma outra imagem. Aí, eu disse para ele que ia precisar de algumas informações a mais. Aí ele falou, certo. E ali é onde está a minha imagem, né, da live, ficou bem em cima da foto, mas ali eu estou perguntando o seguinte, você vai ser um engenheiro responsável pelos projetos? Por que eu pergunto logo isso? Que é para saber se vai ser preciso eu emitir RT ou não. Por quê? Porque aí já inclui questão de serviço, né? É um outro serviço a mais e aí eu posso estar aumentando meu preço caso eu seja o responsável técnico. E se eu chegasse a ser o responsável técnico por ele, o que iria acontecer? Eu iria ter que saber com ele se eu iria ser o responsável técnico apenas de projeto ou de projeto e execução. Então, sempre essa é a primeira pergunta que eu sempre faço para o cliente. E aí ele disse que sim, eu disse, legal. E aí eu já me pergunto qual é a distribuidora que ele vai trabalhar. E aí, como ele já dizia que veio de Goiás, então eu já sabia que no caso era da Enel de Goiás. E aí eu pergunto, né, se ele vai atuar só na Enel ou se ele já vai atuar em outras distribuidoras. Eu faço esse questionamento porque tem cliente, e provavelmente isso vai acontecer com você ou já aconteceu, de que o cliente, ele trabalha, ele é de um estado, né, trabalha ali com uma distribuidora, vamos imaginar nesse caso. Ele trabalha principalmente com a Semig, mas ele provavelmente pode ter alguns representantes ou vendedores de outros estados, né? Pode ser que ele tenha vendedores em Brasília, né, que é ali próximo, talvez no Tocantins, que façam a representação da empresa dele. E aí, por que eu preciso saber dessas informações? E também aconselho que você também saiba, antes de você dizer o seu preço, para que você saiba qual a distribuidora que você vai estar trabalhando, né? É muito importante, porque você sabendo quais as distribuidoras que provavelmente você vai vir trabalhar com esse cliente, você já fica ciente de que se aquela distribuidora ela é boa de trabalhar, por exemplo, uma distribuidora boa, Copel, Neoenergia, são distribuidoras boas de trabalhar, que a gente até chama aqui de distribuidora mãe, ou se são distribuidoras mais chatinhas, né? Que onde o filho chora e a mãe não vê, por exemplo, um Equatorial da vida, uma Enel de São Paulo. Então, a gente já fica logo alerta a isso. Para quê? Para que a gente possa dar ali até mesmo um valor personalizado para o seu cliente. E aí, o que é que ele me disse ali, né? Ele disse que por enquanto ele vai trabalhar somente na Enel de Goiás, mas caso pegue em outro estado, ele me perguntou se eu chego a fazer esses projetos, né? E aí, uma coisa que você já pode começar nesse início de conversa, né? É que eu estou totalmente desapegado se a gente vai fechar ou não projetos. Por que eu faço isso, né?
Isso é até importante também para vocês quando começarem o início com o cliente, porque você pode perceber o seguinte: geralmente, quando o cliente já chega querendo fechar negócio, ele já chega perguntando qual o preço do seu serviço. E geralmente, quem for o Zé do CAD, ou seja, um João Protocolo, já chega dizendo e fica mais animado para querer fechar serviço. E aí você começa a entrar na briga de preço, né? Você pode até fazer uma analogia em relação quando você vai fazer uma compra numa loja. Geralmente, qual é o melhor vendedor daquela loja, né? É aquele que fica no seu pé, eu falo melhor, ou seja, que melhor te atende, né? Que você tende a comprar, tá? É aquele vendedor que fica direto no seu pé, não, esse aqui fica legal, esse aqui fica legal, ó, esse aqui você pode levar, compra esse, compra aquele. Ou aquele outro que está literalmente desapegado, ou seja, para ele, se você fechar bem, se você também não comprar nada você não comprar nada na loja, bem também, mas ele está ali para te ajudar, né? Dar aquelas indicações, poxa, aqui, ó, esse aqui vai ficar legal em você, esse aqui não fica e tal. Mas caso você compre ou não compre aquilo que ele está ofertando, para ele tá de boa. Inclusive, você tá desapegado do serviço é muito importante, porque mostra para o cliente que é ele que precisa de você, não é você que precisa do cliente, tá? Porque se ele tá vindo atrás é porque ele tá precisando de alguém, tá? Então, tenha isso em mente, porque é o cliente que precisa de você como projetista fotovoltaico, não você, projetista fotovoltaico, que vai precisar do cliente, tá? Então, você vê que eu estou mostrando esse tipo de desapego, tá? E aí a gente vai para o terceiro ponto, né? Desculpa, vou para o quarto ponto, né? O quarto ponto que eu converso com ele, e aí ele tinha perguntado, né? Se caso ele pegasse projetos em outros estados, se eu faria também. E eu respondi, né? Oxe, isso é história. Já fiz para todas as distribuidoras, né? Quer dizer, para as distribuidoras grandes. O que acontece? Aqui eu já faço o que eu chamo de primeiro ponto de conexão com o cliente e também já mostra um pouco da minha autoridade de que eu realmente sei fazer projetos fotovoltaicos. Não é só porque ele veio de uma indicação que eu não vou mostrar para ele um pouco da minha autoridade, né? De que eu realmente sei. E você pode ver que eu estou sendo bem verdadeiro a todo momento, porque eu estou dizendo para ele que eu já fiz para as distribuidoras grandes e não para todas as distribuidoras do Brasil. Porque se eu dizer todas, eu vou estar faltando com a verdade, né? Que são mais de 50, né? Contando com permissionárias, enfim. Mas as distribuidoras grandes realmente eu já fiz, então eu digo para ele que sim. E aí, e aqui entra algo interessante que eu vejo poucos projetistas que estão em negociação fazem. E que inclusive isso aqui me faz fechar, acho que é o que mais me faz fechar projeto com os clientes, né? Você pode ver que na minha segunda mensagem ali, eu coloquei o quê, né? Que ele falou, né? Que por enquanto vou trabalhar com a Enel de Goiás. E lá eu respondi o seguinte: tranquilo, ela é chatinha quando quer, mas é boa de trabalhar. O que é que eu quis dizer com isso? O que é que eu indico também para você? Aqui nessa mensagem eu mostro um ponto de conexão com ele. Por quê? Porque eu falo um adjetivo de uma determinada distribuidora, né? Geralmente eu falo ali um adjetivo negativo, né? Da distribuidora que provavelmente ele já ouviu falar ou que ele sabe. E inclusive eu acho que se você me segue aqui, você sabe que a Enel de Goiás ela é chata. Eu vivo postando reprovações dela. Eu vivo postando aqui o que é que pode causar reprovações dela. Então, eu sempre faço esse ponto de conexão. Por exemplo, se fosse a Equatorial, se ele chegasse e disse, não, vai ser para Equatorial. Poxa, eu também ia falar algo assim. Ou então eu ia falar, cara, eu tô sabendo que a Equatorial ela tá dificultando o projeto de muita gente. Tá dando reprovações aí, tipo assim, sem ver e sem pra quê. Então, a gente vai... É muito importante você falar esse adjetivo, porque ele começa a entender, tá? O seu cliente, independente do estado que for, ele percebe que você sabe do que você está falando. Poxa, o cara é de outro estado, porque ele que entrou em contato comigo, ele é de Goiás. Eu, Igor, sou do Piauí. Mas eu mostro que eu sei como é que funciona a Enel de Goiás, né? Então, por exemplo, caso você ainda não saiba como funciona a distribuidora, mas se você segue aqui o Clube da Elétrica, né, você segue o que a gente fala, você provavelmente pode usar um dos adjetivos que a gente anda utilizando aqui em relação às distribuidoras. E se você for aluno da gente, você pode dizer que você faz projeto para aquela distribuidora, né? Não é obrigado você dizer que eu já fiz, né? A gente não pode faltar com a verdade, mas, poxa, eu faço projetos para aquela distribuidora, logo porque vocês têm suporte com a gente aqui do Clube da Elétrica, né? Então, você veja que
a gente coloca, eu coloco esse ponto tanto de autoridade, ou seja, mostrando para ele que eu sei fazer nas grandes distribuidoras, que se ele tiver em outras distribuidoras, pode trazer para cá, que eu realizo os projetos para ele, e também que coloca esse ponto de conexão com aquela distribuidora que ele vai atuar e fala algum adjetivo, é muito importante, tá? Falar algum adjetivo que vai conectar com ele, no caso que ele sabe que aquela distribuidora, se ela é boa, se ela é chata, se ela é ruim, se ela reprova, se ela não reprova, se ela demora nas vistorias ou não, que ele provavelmente já sabe e que isso faz ele mostra para você, né, que você realmente sabe do que você está falando, beleza? E aqui a gente vai para um quinto ponto. E por enquanto vocês podem ver que eu ainda continuo desapegado. Eu não quero vender meu serviço ainda para ele. Eu estou só conhecendo um pouco mais sobre o trabalho dele, né? Eu estou conhecendo um pouco mais sobre o trabalho dele e não como ele trabalha, né? Então eu vou aqui pro quinto ponto, tá? E aqui, ó, apesar do vídeo ter ficado ali bem em cima da mensagem que eu mandei para ele, mas ali eu perguntei para ele o seguinte: me diz uma coisa, e aqui eu ainda continuo minha entrevista com ele, tá? Eu quero saber o que é o trabalho dele, né? E qual a necessidade realmente que ele tem. Beleza, então eu mostrei a autoridade para ele, me conectei com ele e agora eu vou mostrar mais interesse ainda nele, né? Então estou mostrando interesse nele. Ou seja, mostrando interesse no trabalho dele e não em fechar o meu serviço. Lógico, eu vou chegar lá que tem um momento que eu vou querer vender o meu serviço. E aí eu perguntei para ele o seguinte: me diz uma coisa, qual é a média mensal que você tem de projetos por mês? Aí ele me mandou um áudio, tá? No primeiro áudio, eu até anotei aqui o resumo, né? No primeiro áudio, ele me disse que era imprevisível, né? Ele estava trabalhando para uma empresa, tinha uma quantidade X de projetos, mas agora ele tinha saído da empresa, estava montando a própria empresa dele e estava sendo imprevisível, né, por estar começando. Então, e no segundo áudio, ele já me falou que tinha cerca de 5 ou 6 projetos quase fechados, né, faltava só o cliente assinar contrato, e que era até um dos motivos dele estar vindo atrás de mim, né, para realizar esses projetos para ele. Beleza. E por que é que eu perguntei para ele qual é a média mensal dos projetos dele? Tá? Aqui eu perguntei porque eu preciso saber se eu vou, de fato, Igor, né, se eu vou conseguir atender a demanda dele. Inclusive, foi até a mensagem que eu coloquei ali, né? Botei, ó, tranquilo. Eu perguntei isso só por questão de saber como é a sua demanda, para saber se posso atender você em meus trabalhos como projetista fotovoltaico. Então, eu até já deixo bem claro qual é o tipo de serviço que eu vou, né? Que eu vou mostrar para ele. E aí, eu até me faço de exclusivo, né? Me faço de difícil, né? Digo para ele que, cara, eu preciso saber qual a tua demanda para saber se eu posso estar te atendendo. E geralmente, né, pessoal, tudo aquilo que é um pouco mais difícil, que é um pouco mais exclusivo, a gente tende a dar um pouco mais de valor. Então eu vou mostrar aqui o meu valor, né, que o meu tempo tem valor como projetista fotovoltaico, né? E aí eu começo a falar um pouquinho das vantagens do meu serviço, né, um pouquinho dos benefícios. E aí eu digo lá para ele, né, que para saber se eu posso te atender você e meus projetos como projetista fotovoltaico, porque eu gosto de entregar um bom auxílio, suporte para os meus clientes e também estar sempre disponível, né, que no caso é para estar respondendo eles. Então você vê que você ser projetista fotovoltaico vai além de você só fazer diagramas e preencher documentações. E aqui eu vou mostrando para ele como é um pouco mais o meu serviço, né? Que quando um cliente desse vem atrás de você, na cabeça dele você só faz diagrama, preenche documentação e faz a homologação. Tudo bem, isso é o core do negócio, né? Isso é o ponto central ali, né? É o que literalmente vai fazer o projeto ser aprovado na distribuidora. Mas você começa a realizar outros tipos de serviço. Poxa, você dá um auxílio para ele, né? Que durante um projeto ele começa a procurar você. Cara, esse disjuntor aqui, né? Qual o disjuntor que a gente deve colocar? Por exemplo, se ele vai na casa do cliente e vê um padrão de entrada lá todo acabado, provavelmente ele vai te procurar. Poxa, eu tenho que fazer a troca desse padrão de entrada, sim ou não? Poxa, você vai lá e conversa, poxa, os fios aqui estão tudo cagado aqui, tenho que fazer essa troca, sim ou não? Então, ele começa a pesquisar você para quê? Como se fosse mais uma questão de consultoria, tá? Então, nesse ponto aí, eu já começo a apresentar um pouquinho o meu serviço, né? Então, eu também me faço de exclusivo. Deixa eu mostrar aqui agora um outro ponto para vocês, o 7º ponto, tá? Depois que eu me mostrei de exclusivo, tá? Aí eu continuei na mensagem para ele, né? Aí eu disse para ele, apesar de ter ficado ali em cima, né?
essa mensagem era bem legal, mas eu vou ler aqui para vocês, tá? Então eu disse para ele, ó, que eu sei o quanto é importante para ele como empresa, ele atender os consumidores finais. Então, ou seja, eu mostro mais uma vez que eu sei da importância que ele tem, né? Ele como empresa atender o consumidor final, ou seja, mostrei para ele que eu como projetista me importo em atender ele empresa, e que eu entendo também a parte dele atender o consumidor final, né? Então, eu também mostro para ele. E aí eu faço ele ter uma imaginação da gente já trabalhando junto. E aí eu coloco ali para ele, ó, tá nas primeiras vendas, aí beleza, já dá pra gente ver, né, ó. Enquanto eu fico focado em realizar projetos, homologação e solicitação de vistoria, você fica focado nas vendas. E aí ele até fala, né, isso mesmo. Porém, minhas vendas ainda estão poucas de início, estão sendo mais de indicações. E eu até falei para ele, né? Bom, ao invés de você estar fazendo um projeto, vai estar em campo para não depender das indicações. E ele, essa é a intenção. A intenção é focar em vendas. E o que é que eu quero mostrar com isso? É aquilo que eu trago muito aqui para vocês, né? De que o projetista fotovoltaico, ele ajuda a empresa a vender mais. E isso aqui é uma prova, olha só a resposta que ele me deu, né? Que essa é a intenção, é focar nas vendas. Que, ou seja, enquanto eu vou estar aqui preocupado, né, focado em estar fazendo os projetos, fazendo os diagramas, a homologação, passando dor de cabeça com a distribuidora, né, fazendo a solicitação de vistoria, né, dando ali uma consultoria para ele vai estar focado em vender, porque quanto mais ele vender, mais projetos ele vai ter, quanto mais projetos ele tem, mais ele manda para mim, quanto mais projetos ele manda para mim, mais dinheiro no meu bolso. Afinal de contas, é isso que a gente quer com essa profissão, né, de projetista fotovoltaico. A gente não está aqui para trabalhar de graça, a gente não é nenhuma ONG aí, né? Então, deixa eu ver aqui. Então, eu já faço ele ter essa imaginação e mostro mais uma vez a importância de um projetista fotovoltaico dentro da empresa dele, né? E mais uma vez eu reforço para você, porque é ele que precisa de mim, né? E não eu que preciso dele, tá? E ele que precisa de mim, ou seja, ele vai precisar de mais tempo, ele vai precisar de alguém que resolva isso para ele, que saiba como resolver, saiba quais são as pendências que tem que ser resolvidas, e não eu que vou precisar dele, tá bom? Aí aqui vem um outro ponto, tá? Aí nesse momento eu já começo a mostrar o meu serviço para ele. Pessoal, ó, apesar de eu falar dessa questão de que ele precisa mais de mim do que eu preciso dele, né? Isso não é nenhuma arrogância não, tá? É só uma realidade mesmo do mercado, né? De que realmente ele tá precisando de um projetista fotovoltaico. É até por isso que eu digo para vocês que gosto de fazer essa analogia, né? Se você sacode uma árvore, vai cair integrador, vai cair vendedor, empresas novas aí de que você precisa que vão precisar do seu serviço como projetista fotovoltaico, né? E você tem que saber como oferecer o seu serviço. Não seja um Zé do Cargo, um João dos protocolos da vida, que só simplesmente chega e já vai dizendo o preço e acabe. E até agora, em momento nenhum, eu falei o preço para ele. E só para a gente mostrar para vocês a questão de tempo, vocês lembram da primeira mensagem? Deixa eu mostrar aqui a primeira mensagem. Primeira mensagem que ele mandou para mim, ó, às 7h56 da noite, tá? Às 7h56 da noite. Deixa eu voltar para aquela... aí a mensagem é onde eu estou mostrando um pouco mais do meu serviço. Aí aqui eu já falo como é o meu serviço, né? Como é que é a forma que eu trabalho. Antes eu tinha dito quais eram as vantagens do meu serviço, né? Vou voltar aqui só para mostrar para vocês um pouco das vantagens do meu serviço, né? Do meu serviço, ou seja... Já fui dizendo para ele que, aqui embaixo, tá, pessoal, na parte de baixo, que eu gosto de entregar um bom auxílio, que eu gosto de dar suporte para os meus clientes e que eu gosto de estar sempre disponível para poder estar atendendo eles. Então, eu mostrei as vantagens, eu nem disse como é que eu trabalho. Eu fui dizendo primeiro as minhas vantagens. Aí agora que eu vou dizer como é que funciona um pouco do meu serviço. Então, até digo, né? Deixa eu dizer como é que funciona o meu trabalho. Eu já vou dizendo primeiro como é o nosso contato, né? Então, cara, o meu contato, ele geralmente é comercial, às vezes também eu respondo fora de hora, né? Então pode ser uma mensagem, ligação, ou por vídeo. As entregas do projeto, por exemplo, para nas distribuidoras, eu realizo em até 15 dias corridos, então eu já mostro aqui em quanto tempo é que eu vou entregar os projetos para ele, né? Lógico que dependendo do cliente eu posso dar uma acelerada, então às vezes o cliente tem uma pressa por conta de banco, né, que o banco exige lá, que o projeto seja aprovado o mais rápido possível. Enfim, dependendo do cliente lá que ele tiver com muita pressa, a gente dá uma acelerada, né? Outra coisa, né? Eu vou dizendo mais algumas vantagens, vou dizendo um pouco mais como funciona o meu serviço, né? Se tudo tiver ao meu alcance,
para resolver com a distribuidora, eu mesmo resolvo daqui, seja por e-mail ou por ligação, né? Porque às vezes não tem como eu resolver. Por exemplo, a troca de titularidade do cliente dele lá, do consumidor final. Até dá para fazer, mas dá muito trabalho e é mais fácil para ele porque ele tem lá já o contato direto com o consumidor final dele. É mais de responsabilidade dele do que a minha. Então, até aqui eu já digo para ele que o que tiver ao meu alcance eu consigo resolver. Uma coisa muito importante, né, que eu vou dizendo que com aprovação ou reprovação do projeto, eu estou sempre avisando para ele, né? Logo porque os projetos eu faço no cadastro dele, assim ele também acompanha. Então, para quem não sabe, na Enel de Goiás a gente faz um cadastro e os cadastros eu faço no nome dele, né, do cliente, eu não faço no meu nome, né? Eu poderia fazer no meu nome e ficar com todos os projetos listados para mim, mas não, eu não faço isso. Eu sempre faço lá no nome do cliente. Para quê? Para que ele também possa estar acompanhando o projeto. Se ele quiser saber como é que está o andamento de um projeto, ele pode simplesmente ir lá e ver como é que está o andamento desse projeto, né? E quando é reprovado, ele também recebe um e-mail dele. Quando é aprovado, ele também recebe um e-mail, tá? Então, aqui é só mostrando mais ou menos como é que funciona o meu serviço, né? Aí falo também da questão de pagamento, né? Os pagamentos sempre funcionam 50% antes de começar, 50% depois de aprovado. E também eu digo para ele que ele recebe um link no Google Drive, né? Que é onde eu coloco todos os arquivos dos projetos realizados em uma planilha de acompanhamento dos projetos e dos pagamentos que estão sendo feitos. Então eu mostro para ele também um pouco mais em relação a isso, aos pagamentos, nessa questão da transparência. Então eu gosto de que meus clientes eles saibam do que eles estão pagando e o que é que estão faltando me pagar também. Então é muito importante isso aí. A gente está sabendo em relação a isso aí. Afinal de contas é dinheiro, né? Então assim, eu vou falando um pouco mais do meu serviço que eu apresento para ele. Eu só trouxe aqui alguns pontos. É por isso que eu até falo para vocês que é importante você saber qual é o serviço que você oferece como projetista fotovoltaico. Você viu que eu fui mostrando mais alguns pontos do meu serviço. Eu ainda não cheguei só no ponto de dizer que eu só faço o seu projeto de homologação. Particularmente, eu quase nem falei isso, né? Quase nem falei de que eu simplesmente só vou fazer seu projetos e diagrama. Só disse que eu preciso de 15 dias corridos para entregar o projeto dele. Então, ou seja, a coisa que eu menos falei aqui foi em realizar projetos fotovoltaicos. Então, eu mostrei para ele o meu serviço e aqui eu entro pro nono ponto, tá? E aqui, ó, presta atenção. Beleza, ele viu lá o meu serviço e ele falou, certo. E questão de valor de projeto. Agora aqui ele já se interessou em saber qual é o valor do meu projeto, né? Depois dessa conversa. Certo. E questão de valor de projeto. Você tem uma tabela? Como você trabalha? Foi até interessante essa pergunta dele de como você trabalha, porque ali eu posso fazer um valor mais personalizado para ele. É por isso que eu fiz aquela pequena entrevista com ele no começo, né? Eu quis saber qual a distribuidora que ele vai atuar, qual a demanda que ele tem de projetos para realizar mensalmente. Então, eu faço essas perguntas para saber se eu faço se eu faço a precificação para ele, literalmente seguindo alguma tabela, né, que eu já tenho ou não, né? Ou se eu faço algo mais personalizado. É por isso que eu sempre vou atrás da necessidade dele. Então, como eu tinha mostrado para vocês aqui no início, quando ele já me deu boa noite ali, ele disse que falou, tal, pegou meu contato, beleza. E perguntou se tinha como eu fazer os projetos para ele. Eu nem disse para ele de preço, eu só perguntei para ele, né? Na verdade, eu afirmei, eu disse para ele que precisaria saber um pouco mais da necessidade dele. E por que é que eu falo isso? Primeiramente, para mostrar interesse para ele, né? De que eu estou interessado em fechar com ele também e saber como é que é a empresa dele e saber o que é que ele trabalha, né? E saber se realmente eu posso atender ele. Porque já imaginou se ele tivesse 30 projetos para fazer por mês? Ele não, minha média aqui é 30, 40 projetos por mês. Opa, aí eu já teria que o quê? Já teria que tomar um pouco mais de cuidado. Por quê? Porque será se eu iria conseguir atender ele, já que eu tenho mais 2 clientes fiéis ao meu serviço, né? Então são clientes literalmente fiéis ao meu serviço. E também, além disso, eu dou aula aqui no Clube da Elétrica, faço gravação de aula, de vez em quando eu entro no suporte, apesar de que hoje em dia é o Bruno que está mais ativamente lá no suporte com os alunos. De vez em quando eu faço umas análises, então às vezes tem que gravar anúncio, tem que fazer isso, aí tem que cuidar da empresa. Então assim, vem uma infinidade de coisas que vão tomando o tempo da gente. E aí eu queria saber da necessidade dele, né, para saber se eu poderia atender, porque se eu não pudesse atender, eu poderia estar passando para uma outra pessoa que possa de fato atender ele, tá
certo? Então, por isso que é muito importante você saber da necessidade dele e não somente já chegar, no caso, jogando preço e querendo já fechar de uma vez, a não ser que você literalmente, né, 100% da sua vida, assim como o Marco Júnior, você só faça isso, né? E, geralmente a gente faz outros tipos de serviço. Então, até por isso que eu digo que esse mercado não está longe de estar saturado, cara. Tem muita gente precisando de projetista fotovoltaico. Mas, voltando. Beleza, e aí ele perguntou sobre a questão dos meus valores. E aí, o que é que eu disse para ele? Agora, presta atenção nessa mensagem que ela é muito importante. Como você veio de indicação do meu melhor cliente, posso fazer valores parecidos com o que faço para ele. Eu só não faço os mesmos valores, né, que eu faço por ele ser um cliente fiel ao meu serviço e da gente gostar de trabalhar um com o outro. Olha só essa frase que eu disse para ele. Da gente gostar de trabalhar um com o outro. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Que eu gosto de trabalhar, né, de fato, lá com aquele cliente e que ele também gosta de mim. E, ou seja, isso aqui mostra lá para quem que eu estou fechando que, opa, ele não trabalha com qualquer pessoa. Então, eu mostro mais uma vez uma autoridade. Ou seja, já mostrei a autoridade que eu sei fazer projetos para as grandes distribuidoras. Eu sei como é que funciona a distribuidora que ele está me pedindo, né, que a gente trabalhe. E também estou mostrando a autoridade que eu não trabalho com qualquer pessoa. Então, ou seja, a gente gosta de trabalhar um com o outro. Inclusive, esse é até um argumento que eu sugiro você colocar em suas conversas, né? Sempre ter essa ideia. Poxa, você está fechando um projeto pela primeira vez, você de alguma forma tentar encaixar esse argumento de que, cara, vamos tentar fazer um projeto uma vez, um ou dois projetos, para ver o quê? Se eu gosto de trabalhar com você ou se você gosta de trabalhar comigo. Porque é ruim demais você trabalhar, imagina, você trabalhar com um cliente que não lhe paga, que não lhe manda informações, que fica lhe dando pressão sem ver, sem para quê. Assim também é o contrário, talvez o cliente não goste de trabalhar com você. Vai que você é uma pessoa que gosta de estar toda hora mandando mensagem para ele, avisando, e ele não gosta. Então, assim, é sempre bom a gente trabalhar com quem a gente gosta de estar trabalhando. Então, quando eu falo isso para ele, o que é que eu quis dizer com isso, né? De que eu não trabalho com qualquer pessoa e nem quero trabalhar com qualquer pessoa. Então, ou seja, ele já se sente numa posição de que, poxa, esse cara literalmente não trabalha com qualquer pessoa. E aí, ó, mostrei meu serviço, fiz a venda para ele, né? E ali eu tinha dito, né? E os valores que eu faço para você. E eu coloquei os valores ali que eu tinha feito para ele, tá? E eu não vou mostrar os valores aqui para você porque tem vídeo exclusivo aqui do Clube da Elétrica que a gente fala só de valores. Eu vou deixar esses valores em aberto aí só para deixar curiosidade para vocês depois irem no YouTube e procurar lá sobre precificação de serviços de projetos fotovoltaicos. Beleza? Então vamos lá. E aí, olha só o que é que ele disse pra mim. Uai, eu vou ser fiel também. Cara, eu adorei quando ele mandou isso aí pra mim. Por quê? Porque eu tinha dito que o outro cliente lá já era fiel, né, ao meu serviço e que eu gostava de trabalhar com ele. E ele já tava dizendo, né? E aí foi o que ele disse, né? Uai, eu vou ser fiel também, firme e forte. Aí disse lá, né, que é o cliente que indicou ele, é amigo de anos da faculdade. Aí, beleza, pois uai, vamos dar certo também. Então aqui a gente particularmente já fechou quase negócio. Só que para eu ter a certeza de que a gente realmente fechou o negócio aqui, né? Aí ele me mandou uns áudios, né? Me mandou 2 áudios. No primeiro áudio ele disse o seguinte, beleza aí. Cara, se os clientes já fecharem amanhã comigo, quais são as coisas que você vai precisar? Aí no segundo áudio ele disse o seguinte, me manda uma lista das coisas que eu preciso te mandar para sempre quando eu fechar com algum cliente eu já te mandar tudo aqui para não ficar te atrapalhando sempre perguntando, beleza. Aí eu falei que as coisas que eu ia precisar, né? Os dados do cliente, fatura de energia, número do pod, disjuntor, inversores, os modos, proteções, localização. Então, aí aqui de fato a gente já fechou os projetos. Então, e aí ele disse, tá, pois beleza, então eu já vou começar a me organizar aqui, quando eu já tiver os projetos eu já vou te mandar, né? Aqui é porque eu já tinha tirado o print, mas depois até para eu mandar para ele o contrato, né? Que é importante você ter um contrato com os seus clientes fotovoltaicos, beleza? Então, pessoal, deixa eu mostrar aqui também a questão da hora, né? Poxa, se eles querem 50 minutos, olha só, a hora ali, ó, 7h56, o momento que ele me mandou uma mensagem, né? E a outra foi, de fato, 8h57, né? 8h46, que foi quando a gente literalmente ali fechou, ficou decretado que a gente tinha
fechado o negócio. Então, ou seja, 50 minutos batido aí que a gente fechou o negócio, tá bom? Então, ó, vocês viram que aqui quais foram os principais pontos que eu passei, né? A gente passou pelo ponto de que, de mesmo ele sendo indicação, né? Mesmo ele vindo por indicação, não quer dizer que o serviço está fechado, não. Muito pelo contrário, é preciso você conversar e principalmente você saber quem é o cliente, porque mesmo ele vindo de indicação, ele é uma outra pessoa. Então você tem que saber como é que ele funciona, como é que a empresa dele trabalha, para saber realmente se pode ou se não pode estar dando esse atendimento. E você viu que em toda a conversa que eu fui tendo com ele, eu fui mostrando mais interesse sobre a empresa dele, mais interesse sobre o que é que ele queria, mais interesse do que é o trabalho dele, né? Do que literalmente eu chegar e já dizendo, poxa, o meu serviço é assim, é assado, tudo mais e tal. Não, isso aqui eu fui jogando sutilmente ali de pouquinho, né? Fui mostrando um pouquinho das vantagens do meu serviço. Poxa, eu gosto de dar um bom suporte, por isso eu quero saber qual é a sua demanda. Então, eu fui mostrando aos poucos para ele como é que funcionava o meu serviço, né? E as vantagens de caso, né, ele fechasse comigo. Que ele poderia muito bem ter um outro cliente, né? Quer dizer, ele poderia muito bem ter um outro projetista fotovoltaico que talvez estivesse no gatilho ali com ele, né? Caso ele não gostasse do meu serviço, né? Eu não explicasse para ele como era o meu serviço. E aí poderia encontrar um outro, mas mostrei direitinho, seguindo tudo que eu ensino para os alunos, né? E que principalmente vai vir agora nas novas gravações de novas aulas. Vou trazer tudo isso aí para vocês, questões de negociação, trazer também as negociações com pessoas mais, para quem é a primeira vez que está conversando com você, né? Caso não seja indicação. Beleza? Então, só passando rapidinho. Então, mostrar sempre mais interesse, né, sobre o que o cliente quer, procurar um pouco saber mais a necessidade dele, não chegar já mostrando o preço. Cara, fazer um ponto de conexão, principalmente quando você pergunta ali sobre as questões da distribuidora, né, qual é a distribuidora que ele trabalha, porque ali você pode pegar um adjetivo que com certeza ele sabe como é que funciona aquela distribuidora, e aí você fala para ele e aquilo ali causa uma conexão, porque mostra que você realmente sabe da distribuidora que você vai estar trabalhando, né? E sempre tá mostrando ali as vantagens, no final já da conversa, mostrar ali as vantagens e de como você trabalha. E vocês viram ali que eu sempre gosto de mostrar isso aqui, ó. Não é porque é meu não, mas é porque é importante você saber quais são os serviços que você entrega, né? E olha só, e mostrar para o seu cliente quais são os serviços que você entrega, qual é a forma que você entrega esse serviço para ele. Então, eu fui dizendo para ele ali como é que funcionava o meu serviço, né? Poxa, o contato é por aqui, em horário comercial, a entrega dos seus projetos eu faço em até 15 dias, né? Tudo que tiver ao meu alcance em resolver com a distribuidora, eu resolvo, com aprovação ou sem aprovação no projeto, eu já vou avisando você. Então, você vai acompanhando também todo esse projeto, ou seja, eu não deixo, no caso, monopolizado comigo. Digo para ele como é que funciona a questão de pagamento, né? 50% antes, 50% depois de projeto aprovado. Pode ser que seja 100%, eu poderia muito bem alterar, né? Poxa, não, eu faço 100% antes do projeto. Ou 100% após, ou então 30, 70, 70, 30. Então, assim, depende da sua negociação, como é que você trabalha, né? E também diz para ele que ele recebe um link no Google Drive para que ele possa estar acompanhando sempre os projetos e também estar acompanhando os pagamentos. Tem outros tipos de serviço também que eu coloquei, eu só não quis trazer porque senão a lista ia ficar muito grande, beleza? E aí, quando você chega a falar o seu serviço, né? Depois que você mostra o seu serviço, que você vai mostrar o seu preço, fica muito mais fácil do cliente fechar ali com você. E quando eu disse ali os preços para ele, ele nem sequer chegou a dizer assim, poxa, cara, faz mais barato, alguma coisa assim. Não, por quê? Porque eu mostrei como é que funciona o meu serviço. Agora você imagina como é que não seria com o Zé do CAD, né? Se for então o João Protocolo. Provavelmente já tinha dito aí, já tinha falado sobre o preço há muito tempo, né? Logo naquele momento de que, você faria o projeto para mim, né? Que foi aquela primeira pergunta que ele me fez, né? Teria como você fazer para mim? Você vê que eu nem cheguei a dizer se realmente eu iria fazer ou não. Por quê? Eu fiz ali uma entrevista com ele para saber como é a demanda dele, saber se realmente eu posso estar atendendo ele, tá? Então, é muito importante você estar mostrando esse tipo de interesse e você saber também se vai fechar com esse cliente antes mesmo de você já dar o sim para ele, né? Que talvez você possa se comprometer com algo, você possa não dar conta da demanda, né? Que ele tenha, e aí pode ser que ele fique um pouco chateado com você
em relação a isso aí, tá bom? Pessoal, particularmente é isso que eu queria conversar com vocês, tá bom? Eu espero que tenha ajudado. Dessa vez foi bem mais prático, né, do que só a teoria. Então, mostrei um pouco da conversa com o meu cliente, mostrei como é que a gente fechou, fui mostrando como é que foi a conversa que eu fui tendo com ele, né, até o momento do fechamento, e fui trazendo aqui alguns pontos importantes que você já pode começar a pensar e colocar aí no momento que você for fechar com seus primeiros clientes, né, para que você possa ser um projetista e ter ganhos acima de R$5.000 por mês apenas realizando projetos fotovoltaicos. Valeu, gurizada. Obrigado aí e até a próxima.